Olá! Hoje nós iremos falar sobre a distribuição eletrônica. O meu grupo é composto por Ana Carolina, Valentina, Clara, Cauã, Maria Clara e Cecília. Niels Bohr foi um físico dinamarquês conhecido por seu modelo atômico proposto em 1913. Esse modelo ajudou a explicar as séries espectrais do hidrogênio e foi crucial para o desenvolvimento da física quântica. Bohr também contribuiu para o projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1922. Quando foi proposto, os conceitos fundamentais da distribuição eletrônica começaram a ser desenvolvidos no início do século XX, à medida que os cientistas exploravam a estrutura dos átomos. Niels Bohr propôs seu modelo atômico em 1913 e, ao longo do século, outros cientistas refinaram e expandiram esses conceitos. A distribuição eletrônica mostra como os elétrons estão distribuídos nos diferentes orbitais ao redor de um núcleo de um átomo. Isso é importante porque os elétrons determinam as propriedades químicas de um elemento. Por exemplo, a distribuição eletrônica influencia como os átomos interagem entre si para formar moléculas, como os elementos reagem em reações químicas e até mesmo em suas propriedades físicas, como ponto de fusão e ebulição. Em resumo, a distribuição eletrônica é fundamental para entender o comportamento dos elementos na química e na natureza. As regras utilizadas para determinar a distribuição eletrônica de um átomo são baseadas no princípio de Aufbau, no princípio da exclusão de Pauli e no princípio de Young. Primeiramente, sobre o princípio de Aufbau. Os elétrons ocupam os orbitais de menor energia disponíveis antes de ocuparem os orbitais de energia mais alta. Isso significa que os elétrons preenchem os orbitais em ordem crescente de energia. Sobre o princípio da exclusão de Pauli, cada elétron em um átomo deve ser um conjunto único de números quânticos e, portanto, não pode compartilhar todos os 4 números quânticos com outro elétron no mesmo átomo. Além disso, 2 elétrons em um mesmo orbital devem ter spins opostos. E, por último, sobre o princípio de Young. Quando há orbitais de energia degeneradas, ou seja, com a mesma energia, os elétrons preenchem esses orbitais de forma a maximizar o número de spins paralelos antes de emparelhar os spins opostos. A distribuição eletrônica resume a organização dos elétrons em um átomo. Basicamente, segue a regra de que cada orbital pode conter até 2 elétrons com spins opostos. A distribuição é feita de acordo com os níveis de energia e subníveis orbitais, seguindo a ordem de preenchimento energético. Agora eu vou falar passos para seguir para realizar a montagem da distribuição eletrônica de um átomo e é só seguir algumas etapas simples. Primeiro, determinar o número total de elétrons com base no número atômico do elemento. Usar a ordem de preenchimento de energia para preencher os orbitais com elétrons, começando pelo nível mais baixo até o mais alto de energia. Terceiro, seguir a regra de Pauli, que diz que cada orbital pode conter no máximo 2 elétrons com spins opostos. Quarto, preencher os orbitais de acordo com a capacidade máxima de cada nível de energia e subníveis orbitais. E quinto, verificar se a distribuição eletrônica resultante respeita as regras da física quântica. Na distribuição eletrônica, o diagrama de Bohr pode ser usado para representar os elétrons nos diferentes níveis de energia de um átomo. Cada camada orbital é preenchida com elétrons de acordo com a regra de Aufbau. O princípio de exclusão de Pauli é a regra de Young. Por exemplo, para o átomo de oxigênio, que possui 8 elétrons, podemos representar sua distribuição elétrica da seguinte forma: o núcleo, o nível 1 e o nível 2. Isso indica que os 2 primeiros elétrons ocupam o nível de energia de 1s elevado ao quadrado e os 6 elétrons restantes ocupam o nível de energia de 2s elevado ao quadrado e 2p elevado à quarta.